Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um número de League com todas as novidades e informações do melhor campeonato da Ásia. Aqui você, ouvinte querido, ficará por dentro de tudo o que rola na J1, J2 e também na J3. Como sempre, você está na companhia de Elias Falaras, o Barbudinho Alegria na apresentação. Comentários da lenda, do Turibão, do lindo, do meu gostoso, do talento do futebol japonês, Mr. Thiago Recruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Salve, salve, Elias. Bom dia, boa noite, boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes. Estamos aí mais uma semana, ou na verdade 2 vezes na mesma semana, pra gente falar dessa vez sobre J-League. Ontem saiu um podcast sobre os amistosos, né, do mês de junho de 2023. Esse programa aqui ele vai ser datado muito rápido, mas eu e Elias precisávamos, na verdade porque foi culpa minha dessa vez, a gente sempre dá nome aos bois quando a gente atrasa, né, normalmente eu falo, o Elias se atrasou dessa vez, hein, mas dessa vez fui eu, devido às minhas férias eu acabei não conseguindo gravar na semana passada, por isso a J-League acabou dando uma engrunhada, né, como diz aqui no interior paulista, e agora a gente veio para passar a limpo as últimas 3 rodadas, até porque final de semana já tem rodada nova da J-League, então esse programinha é mais pra gente, por desencargo de consciência, de manter todas as semanas o número mais atualizado possível, e também pra gente aproveitar para falar algumas pequenas coisinhas que a gente acabou não conseguindo falar no último programa. Elias, para começar esse programa sobre a J-League, é claro que a gente não poderia citar, né, o grande podcast que a gente conseguiu fazer, a entrevista com o Anderson Lopes, né, atacante do CAMF Marinos. Foi muito bacana que eu fiz ali com o Thiago Bom Tempo. O Elias Feliz não pôde estar com a gente, mas ele estava, eu coloquei uma maneira aí de colocar o Elias representado nesse episódio, com a pergunta ali sobre as comemorações do Dragon Ball, que o Anderson respondeu com muito bom humor, foi muito legal, ele foi muito solícito com a gente, muito gente fina, e prometeu, se for possível, voltar aí após a temporada, principalmente se ele conseguir o título com a equipe, né, do Marinos, né, que está defendendo a temporada 2023, e também ele que está lutando aí pela artilharia do campeonato, e, né, no final de semana após a entrevista, né, acabou dando muito certo, ele fez gol novamente, então, no final das contas, o Hinomaru foi pé quente nesse sentido, e todo mundo que comentou, que deixou os likes, mandou comentários, muito obrigado para todo mundo que participou. É um vídeo muito importante e a gente espera sim que o Hinomaru tenha possibilidades de estar trazendo novos jogadores assim que possível, fazer novas entrevistas. É uma coisa que a gente gostaria muito de fazer há muito tempo, e depois, com quase 9 anos de programa, finalmente a gente conseguiu. Então, é uma vitória para todos nós, para mim, para o Elias, por Bom Tempo, e para todos vocês que fazem parte do nosso podcast. Certo, Elias? Certo, Thiagão. O Thiagão fez uma promessa que se a gente conseguir trazer a lenda da J-League, Jungo Fujimoto, ele vai estudar japonês para aprender a falar japonês. Exatamente, você pode ter certeza que se olha, eu só não falo coisas piores aqui porque realmente o horário não permite, mas com certeza seria incrível. Mas como é muito complicado devido à língua, né, então a gente vai primeiro focar nos jogadores brasileiros, né, e a gente, quem sabe, deixa um jogador japonês aí para um futuro próximo, quem sabe, hein? Já pensaram? Seria bacana demais, muito obrigado por todo o feedback. E Elias, vamos colocar aí, então em ordem a casa, porque estamos 3 rodadas atrasadas sobre tudo que aconteceu, e aconteceu bastante coisa, hein, na J-League 2023. É uma informação importante, que lembrando que fechou o turno da J-League, né, galerinha? Temos Verdade. Aí 17 rodadas completas, vamos falar da 15, 16, 17. Vamos deixar para falar no finalzinho o que aconteceu, né? Na rodada 15, Sapporo deu em casa por Nagoya por 2-1. O Kobe ganhou do Tokyo por 3-2, Hiroshima 1, Belmare 0, Sagan e Kashima ficaram 2-2, o Kyoto perdeu por All por 2-0. Marinos ganhou de 2-0 do Avispinha, Alberex perdeu pro Gamba por 3-1, Cereço ganhou do Yokohama por 2-0 e o Frontale meteu 2-0 no Rei Sol. Indo para 16 já, Tiagão, quer comentar alguma coisinha aí? Bora pra 16, o Gamba ganhou mais de uma seguida, hein? Milagres acontecem quando não tem Hinomaru Podcast. Lembrando que na 16ª rodada o Kobe folgou devido aos seus compromissos asiáticos, né, intercontinentais, então Kobe e Frontale não entraram em campo, mas o Tokyo perdeu em casa pro Marinos por 3-2, o Mario e o Alberex ficaram 2-2, o Nagoya meteu 3-1 no Cereço, Vispa 1, Gamba 2, Yokohama 1, Sagatoso 2,
O Rei Sol perdeu de 5-4 pro Sapporo numa epopeia, né, do Sapporo aí, sendo fora de casa. Hiroshima 3, Kyoto 1, Urawa e Kashima ficaram no 0-0, Thiagão. Depois dessa rodada 16, né, o que aconteceu ali talvez que foi que mais se surtiu efeito fora de campo, pois após mais uma derrota, né, ou foi na outra rodada? Não, foi nessa, né? Não, perdão. Nessa rodada o Tokyo jogou contra quem? Na rodada 16? A equipe do FC Tokyo, o Mr. Thiago Henrique perdeu o clássico, né, pro Marinos 3-2. Perdeu pro Marinos 3-2. E aí depois já conversava, né, as conversas ali que o treinador não ficaria na equipe, né, e o Alberto Pug realmente acabou caindo, né, após isso aí, né. Ele foi mandado embora da equipe aí após uma sequência de derrotas. Agora só fiquei na dúvida se foi exatamente nesse jogo, até porque depois na outra rodada o FC Tokyo perdeu para a equipe do Gamba Osaka. Eu acho que, se não me engano, foi até na próxima rodada, mas eu vou até adiantar que o FC Tokyo perde 3 seguidas na J-League, né? E aí o Albert Pug acabou sendo demitido, né? Ele que ficou como treinador da equipe aí durante... Eu até peguei os números dele aqui. Ele ficou 65 jogos como treinador da equipe do FC Tokyo, né, desde o começo da temporada 2023, e os números deles não foi lá grandes coisas, até no próprio Brex Nigata ele teve números um pouquinho maiores, até porque ele ficou um pouco mais de tempo, e eu vi os números deles no total, nesses 65 jogos que ele ficou como treinador do FC Tokyo, ele ganhou 24, empatou 14, perdeu 27, aí também a equipe dele fez 85 gols, mas automaticamente perdeu, né, cedeu 85, então ficou com saldo 0, e nesses 65 jogos ele fez um total de 86 pontos, mas aí contando todas as competições, né, então o que importa pra gente é que a equipe do Pug perdeu bastante, né, perdeu mais do que venceu, né, então venceu 24, perdeu 27, e após o jogo do Marinos ele já rodava, né, essa conversa que, se ele perder mais uma, né, o Pug vai acabar caindo, e foi exatamente o que aconteceu, já que na rodada 17, que o Elias vai recitar pra gente, o FC Tokyo perde pro Gamba de 3-1, e aí o Albert Pug é automaticamente demitido, mais um técnico que cai na J1 2023. A rodada 17, fechando o primeiro turno da J-League, com umas surpresas, né, uns resultados impressionantes aí, a configuração da liga. Lembrando que temos 4 equipes ainda que não fecharam as 17 rodadas, né, que no caso é o Urawa, o Vissel Kobe, o Frontale e o Shonan Bellmare. Esses aí ainda vão enfrentar futuramente, mas vou passar os resultados de como foi e como que ficou a tabela. O Cereço Osaka ganhou em casa do Kobe por 2-1, o Sagan e o Sapporo empataram em 1-1, o Albirex perdeu para a equipe do Kyoto em casa, né? 3-1, Nagoya 2, Avispa 1, Kashima 1, Bellmare 0, Gamba 3, Tokyo 1, como o Thiagão citou anteriormente, né? Yokohaminha 0, Urawa 0, Frontale 1, Kashima 0, e o grande resultado aí da rodada, que inclusive demos sorte para o nosso querido Anderson Lopes, o Marinos Gold 4-3 do Rei Sol. Além com a vitória, as 4 vitórias seguidas, o Marinos ter fechado o primeiro turno na primeira colocação no campeonato, o Rei Sol terminou na lanterna, né? Chegou apenas 12 pontinhos aí, com saldo de menos 12. Complicada essa situação aí do Rei Sol. Lembrando que a equipe do Bellmare tem 12 pontos também, mas um jogo a menos, então piorar ainda mais a situação do Rei Sol quando a equipe do Bellmare completar aí sua tabela, né? Então, bem preocupante, bem complicado. O Rei Sol irreconhecível, né? Um time que bem nas últimas temporadas, aí tinha um espírito de luta bom, mas esse ano tá difícil, né? E também fica surpreso do Nagoya Grampus terminando aí na segunda colocação do turno com 35 pontos, um a menos que o líder de Marinos. Vissel Kobe fica aquela interrogação, né? Tem 33 pontos, mas pode chegar a 36 quando fechar sua tabela, porque tem um jogo a menos e vai virar líder, porque o saldo do Kobe é mais 20 e o do Marinos é mais 17, né? Então, bem disputado, bem apertado a parte de cima da tabela, e a parte de baixo também, com a surpresa negativa aí do Rei Sol, que quem diria, hein? Conseguiu ficar atrás do próprio Gamba Osaka, do Bellmare e do Yokohaminha.
Pois é, a vida de Masamihara não vai ser nada fácil, mas esse problema do Cacho Rei Sol na temporada, ou melhor, a continuação do problema do Cacho Rei Sol, mostra que o problema não era o Nelsinho Batista, né? E a gente não tinha a menor dúvida que não era o Nelsinho Batista o problema da equipe, né? É uma equipe, claro, muito jovem, tem lá os seus veteranos, mas é uma equipe pautada muito por jogadores muito mais novos e são muito consistentes e, bem, é um modelo de negócio que o Cacho Rei Sol ele aplica desde sempre, né, Elias? Né, é uma equipe que não consegue manter muitos jogadores, incrivelmente ainda mantém o Hosoya, né, na equipe, que sinceramente imaginava que nem ficaria mais na equipe nessa temporada e lá se manteve, então é muito complicado porque a equipe do Cacho Rei Sol, ela importa demais, né? Ela exporta demais os jogadores muito rápido, vende, não consegue segurar, não consegue fazer contratos longos, né? Com as possíveis joias do campeonato, né? Que às vezes pairam e aparecem nessa equipe. Então, realmente, os problemas do Rei Sol eles tendem a se estender, né, até que realmente alguém venha na parte interna e resolva, né? E eu tava até dando uma olhadinha nos números do Ihara, né? Já são 7 jogos, né? 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas. É claro que isso também conta Copa do Imperador, né? Que até na segunda roda da Copa do Imperador o Cacho Rei Sol venceu, né? A equipe do Igo Pegasus também, que é uma equipe bem pequenininha lá, então passou para a terceira fase e tudo mais, só que na Luvan Cup acabou perdendo alguns jogos, se não me engano, acabou nem se classificando na próxima fase, e aí também tem a questão da J-League também, que os resultados também não vem acontecendo, né? O único grande resultado, né, do Ihara como treinador do Rei Sol, por enquanto, é o empate 1-1 contra o Vissel Kobe, né? E o próprio Vissel Kobe acabou caindo um pouco de produção nesses últimos dias, né, Elias? Até porque ele entrou na rodada 17 com o Nagoya, né? Como Nagoya e a equipe do Marinos um pouco acima, né? Podendo pontuar mais, aí depois o Vissel Kobe acaba perdendo para a equipe do Cerezo nessa rodada e acaba terminando o turno, então, na terceira colocação aí naquela fase de classificação da Champions League da próxima temporada. Mas uma equipe que liderou basicamente quase que o turno todo, perdendo aí a liderança nas últimas 2 rodadas, com certeza um sinal de alerta, até porque o Kobe precisa, né, para manter o próprio patrocínio da Rakuten, né, precisa desse título, e essa luta pelo retorno vai ser realmente bem interessante. No jogo, né, do Rei Sol contra a equipe do Marinos, pra mim foi um jogo, assim, incrível, assim, se eu perdi jogo, tive que depois ver highlights, vou até procurar depois ver se consigo achar esse jogo na íntegra, porque aconteceu de tudo, né, uma noite ruim, uma tarde, no caso, o jogo foi de dia, né, uma tarde muito ruim do Eduardo, acabou fazendo gol contra, um dia um pouco mais complicado, a zaga do Marinos não estava tão bem nesse jogo, né, tanto o Eduardo quanto o Hatanaka quebraram um pouco de cabeça, um jogo repleto de gols, né, um 4-3, e ainda a equipe do Rei Sol teve a chance de fazer um gol do meio campo ali na saída errada do goleiro, a bola sobrou no meio campo, o jogador chutou e a bola quicou ali no travessão, então assim, foi um belo jogo, né, onde o Anderson Lopes conseguiu fazer um double, né, como o Elias falou, né, a gente deu muita sorte aí, né, pé quente o Hinomaru. O primeiro tempo acabou em 2-1, né, com o Anderson fazendo de pênalti aos 13 minutos, o Weber fazendo aos 41 e o Eduardo fazendo contra aos 40, né, então 2-1. No começo do segundo tempo, o Rei Sol empatou com Toshima, né, aos 46, e o jogo ficou lá em 2-2 até, né, que a equipe do Rei Sol vira o jogo, né, com Groot, né, aos 33, e depois vem novamente mais uma virada, né, com o Anderson Lopes empatando, né, e o Miait, né, ele e o Miait voltando, né, a jogar e voltar a marcar depois de tanto tempo, né, então, e isso já nos acréscimos, né, o próprio gol do Anderson Lopes já foi aos 94 e o gol do Miait foi aos 97, e foi um jogo muito comemorado, as redes sociais aí implodiram aí com essa grande virada do Marinos, até porque rendeu, né, a primeira colocação, rendeu o Rio Miati voltar a marcar, né, e a parte negativa é porque realmente foi um bom jogo, né, pela parte do Rei Sol, e Hara já vai modificando naquilo que ele pode aí esse esquema tático, né, o 4-4-2, equipe jogando um pouco mais fechada,
forçando menos as pontas e tentando entrar um pouco mais pelo meio quando tem a possibilidade. Então o Ihara vai tentando, né, aquilo que ele pode com o elenco que tem nas mãos. E o Marinos, né, dentro do título, agora na liderança tem tudo para mostrar o que a gente já imaginava, né, Elias? Que ia ser uma disputa ponto a ponto ali entre o Vissel Kobe. O primeiro que vacilasse perderia a parte de cima da tabela, e tem o Nagoya Grampus aí como talvez não vou nem chamar de patinho feio, né, Elias, mas o Nagoya, ele meio que ele tá fazendo ali o underdog ali, né, tá correndo por fora, tá ganhando todos os pontos que ele pode, 4 vitórias consecutivas, e tá esperando alguém vacilar, né, pro Nagoya poder também pintar nessa parte de cima da tabela. Então, para mim, uma feliz surpresa aí, temos três equipes lutando ponto a ponto pelo título, né, e um pouco mais abaixo tem a equipe do Urawa, né, Kashima, Cereço, que são equipes que tiveram um começo de ano meio complicado, depois foram melhorando bastante, e hoje estão aí correndo por fora também, se alguém acabar vacilando. Para nós é um prato cheio, né, quanto mais equipes aí disputarem pelo título, melhor, cara, nossa, uma beleza. Exatamente, a diferença, se for ver do primeiro colocado pro quarto, né, uma diferença de 7 pontos, dá para tirar, né, então o retorno não vai ser chato, só faltar 3 equipes, né, então o próprio Vissel Kobe perdendo abre até uma problemática, né, que se perde mais 2, ou perde e empata, e o Urawa, né, ou o Hiroshima, ou o Cereço engata 2 vitórias consecutivas, o próprio Vissel Kobe sai, né, da zona da CL, e você tem uma briga novamente com 3 equipes na parte de cima da tabela, né? Então vai ser bem interessante esse retorno, e não vai faltar com certeza emoções aí para os torcedores estarem imaginando o que pode acontecer, né? Eu tava até dando uma olhada aqui, Elias, que no próximo jogo já vamos ter San Francisco Hiroshima versus Marinos, né, que é um jogo bem importante, né? O Nagoya vai pegar a equipe do FC Tóquio, né, fora de casa, então o Nagoya em melhor situação tem tudo até para conseguir vencer. O Vissel Kobe pega o Vissel Fukuoka, que não está não tá vindo de bons resultados, né? Das últimas 5 partidas foram 3 derrotas e 2 empates, então o Kobe pode pontuar, né? E aí a pedreira fica também para a equipe do Urawa Reds, que vai enfrentar a equipe do Frontale, né? O Urawa vai jogar em casa essa partida, e o Cereço enfrenta o Sapporo, que é aquela gangorra que sempre vem falando, né? O Sapporo, ele vem aí das últimas 5 rodadas, né? 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, mas a gente nunca sabe quando o Sapporo vai engatar 2 vitórias de novo, né? Ou quando vai engatar 2, 3 derrotas de novo, né? Então, o Sapporo realmente é uma equipe ok, né? Faz mais do que deve, né, com o plantel que tem, mas infelizmente não dá pra gente projetar muita coisa, porque o Sapporo sempre surpreende e com certeza é inimigo da galera dos bets da vida. E para finalizar os primeiros, né, temos um jogaço aí que é Kashima versus Gamba Osaka, né? O jogo vai ser no Suitão, o ex-estádio amaldiçoado, agora que a vitória da seleção tem tudo para as coisas mudarem. E esse Gamba Osaka, né, Elias, agora fora da zona de rebaixamento, né, depois de tanto tempo, engata 3 vitórias, né, e para mim a vitória contra o SC Tóquio foi quase apoteótica, né, 3-1, jogando bem o Gamba Osaka, né, você fala, caramba, né, coisas que acontecem só na J-League. Tava na hora, né? Tava na hora. E vamos ver o que acontece nessa luta final, né, Elias, porque até o próprio Yokohama FC, né, mostrando um pouquinho das suas manguinhas de fora, né, claro, vem de 2 derrotas e 1 empate, mas jogou duro contra a equipe do Urawa na última rodada, conseguiu manter o placar no 0-0 e tá mostrando que pelo menos vai faltar empenho, né, coisa que às vezes eu me cobrava um pouco assim, poxa, de esperar um pouco mais do Yokohama, então isso melhorou bastante. Então, vamos ver quem que vai acabar ficando que vai ser bem amargo, hein? A equipe que ficar em último colocado, sendo que é o único que vai cair nessa temporada, realmente vai ser um rebaixamento muito amargo. A gente vai ver lá no final da temporada 23. Bem micão, né? Ainda mais se for uma equipe que a gente nem tá contando com rebaixamento. Exatamente. E toda a rodada número 18 acontece neste sábado, dia 24, e o único jogo sozinho no dia 25, no domingo. E essa rodada vamos ter apenas um jogo naquele horarinho de boa,
que vai ser Sapporo e Cereço Osaka, no jogo às 2 horas da manhã. Restante dos jogos, independente do dia, vai ser às 7 horas da manhã. Maravilha, Tiagão. Lembrando que mas aí nosso querido Anderson Lopes fechando a artilharia do primeiro turno com 13 golzinhos, seguido de Osaka com 11 e o Junker do Nagoya com 9. Tiagão, alguma coisinha aí ou bora pra G2, rapaz? A única coisa que eu gostaria de pontuar, Elias, que dos jogos atrasados por Ural, ele ficou em dia, né? Um jogo na passada já, né? No finalzinho do mês 5 contra a equipe do Hiroshima. Se não me engano, a gente até falou sobre isso. E o próximo jogo que o Ural vai colocar em dia aí para os torcedores dos Reds vai ser no meio de semana. Ele que também tem, como você falou, que tem jogos atrasados. No meio da semana que vem, o Ural joga novamente contra a equipe do Shonan Bellmare, jogo no Saitama, no dia 28/6 às 7h30 da manhã. Jogo válido pela rodada número 12. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Indo aqui para nossa querida J2, que também fechou seu primeiro turno, né? Semana que vem já começa o segundo turno, com os seguintes resultados, né? O Fujieda foi goleado em casa pelo Oroaço Kumamoto. Toma essa, bom tempo. Aqui é Oroação da massa, rapaz. Tá achando que Tega em Kanazawa 2, Lito 1. Kushima e Montedio ficaram no 1x1. Nagasaki 2, Omiya 0. Ita 1, Fadiano 0. Nofa 2, Vegalta 0. Toaki 0, Jeff também 0. Totig e Matido ficaram no 1x1. O Verde empatou com o Zaspa, né? Lembrando que teremos aí fechamento da rodada ainda com os jogos com Shimizu contra Blobitz e Júbilo e Kofo, né? O primeiro turno, galerinha, ficou dessa maneira sem a configuração. Temos o Matida Zelvia, olha o Matidão da massa, hein, Tiagão? 46 pontos na liderança, tranquilaço, numa boa. 8 a Trinity em segundo com 40, né? Lembrando que subem 2 diretos, e aí tem aquele playoff maroto, né? Terceiro a sexto colocado. O Verde ficou em terceiro com 37. Será que finalmente vai, né? Em quarto, Nagasaki com 35, mesma pontuação do Kofo em quinto. Fechando o playoff, olha só que beleza, hein? Júbilo e Wata com 33. Lambendo o saco ali do Júbilo, temos o Shimizu, né? Encostadinho ali em sétimo com 31. E Roaço com Mamoto e Zaspa com 30 pontinhos, né? Tudo muito coladinho, tudo muito disputado, tudo muito complicado. Na parte de baixo da tabela, quem terminou na lanterna, adivinha, Thiagão? Nosso esquilinho tá uma desgraça mesmo, né? Apenas 14 pontos, 21 partidas, menos 17 de saldo. E o Iwaki, né? Em 21º ali, abrindo a zona da degola, com 17 pontinhos também e menos 23 de saldo, né? Ei, esquilinho, o que tá acontecendo? Pois é, a vida não tá fácil, né, do esquilinho. Também até o próprio Iwaki também não vem fazendo uma temporada que eu esperava, que pelo menos era uma temporada para bater de frente na parte média da tabela, né? Muito pelo contrário, né? A equipe vem sofrendo contra todo mundo, essa é a grande realidade. E vamos ver, né? Porque realmente K2 direto, sem choro nem vela. Apesar que o Totig, o próprio Renofa, né, Mito Hollyhock, até o Jeff ali, né, a turma dos 24 pontos ali, estão todo mundo bem preocupados. Eu tava assistindo hoje mais cedo, Elias, até saindo um pouco desse assunto, mas só para você ver, o próprio Ross Kumamoto, ele venceu hoje, né, acho que rodada a segunda fase, né, da Copa do Imperador. O Ross Kumamoto venceu o Ryukyu nos pênaltis hoje, viu, Elias, né, foi 2x2 o jogo. Aí o Roasco acabou vencendo os prêmios 5x4, passou de fase, né? E hoje teve 2 jogos, né? Lembrando que a gente tá gravando esse podcast na quarta-feira, né? À tarde. E a equipe do Okami FC venceu o Glamorioka 4x1. O Glamorioka também acabou perdendo um técnico esses dias, então tá bem complicado a vida por lá. E isso talvez até me faz entender um pouco mais que o Kumamoto ele tá tentando se arriscar um pouco mais nas Copas, né? Mas eu acho que não é o caminho, né? Tá em 8º. Poderia estar um pouquinho melhor, tá lutando ainda por esse playoff. Acho que não é impossível, né? O Roaço ainda, pelo menos, lutar aí, né, entre a quinta e sexta colocação. Só tem que parar de ganhar e perder, né? A equipe ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde. E precisa realmente, uma hora,
você tem uma sequência. E no próximo jogo, né, falando de retorno de J2, o próprio Roscoe Molten enfrenta o Jubiluata, né? Então é uma luta direta, né, pelas equipes que estão pelo playoff. É claro que o Jubiluata quer muito, né, essa terceira vaga, ou até mesmo, quem sabe, né, no retorno é longo, a gente, tem uma frase que a gente repete toda santa semana aqui, é que a J2 é muito longa. E não descarto essa segunda colocação para ninguém. O Matida tá vivendo um sonho. Sinceramente, eu não sei nem se é possível manter esse ritmo, mas assim, se a gente for falar sobre números, é a melhor defesa do campeonato, né? Tomou apenas 12 gols. E olhando aqui, é o melhor ataque. No entanto, nós temos uma outra equipe que também tá melhor. É o segundo melhor ataque. O primeiro melhor ataque é a equipe do Jubiluata, que tem 34 gols. O Matida tem 33. E tem uma outra equipe que tem bastante gol, mas essa toma bastante também, que é o Matsumoto Yamaga, né? O Montedio Yamaga. O Montedio Yamaga também tem 33 gols. Então, assim, são as 3 equipes que mais fazem gol na temporada. A diferença é que o Matida tá tomando muito pouco. E olha que os jogos do Matida, tirando aquele 4x1 que foi contra o Vivari Nagasaki aí uma rodada atrás, o restante dos jogos é 2x0, 2x1, né? Então é uma equipe 1x0, então assim, é uma equipe que vence os seus jogos nos placares, né, precisos, né? E tem até um amigo meu que faz uma piada aqui, que ele sempre fala que 2x0 é o dobro do que você precisa para vencer. E eu acho que é muito isso que o Matida tá fazendo essa temporada. E olha, se vencer, vai ser espetacular, mas eu ainda tô pagando para ver, porque realmente para mim isso é um sonho, ver o Matida Zelva conseguindo um título que seria inédito aí na sua curta existência. E eu citei sobre o Vivari Nagasaki, Elias, né? O Vivari Nagasaki tá em quarto, né? Sinceramente, para essa galerinha que tá na zona do playoff, a minha torcida fica muito pro verde. Espero muito que o Verde consiga se manter e lute por essa terceira vaga. Tá precisando voltar à primeira divisão Verde depois de tanto tempo, apesar de ter o Júbilo também aí. O Oita não me apetece muito esse futebol do Oita. Tá fazendo pontos, tá muito bem, mas é uma equipe que toma muito gols, né? Então, mesmo essa 53 vitórias, é uma sequência que eu gostaria de ver o Oita mantendo ela, então vou esperar um pouquinho para ver e ficar animado aí com a tartaruguinha. E como eu falei do Vivari Nagasaki antes, o Vivari Nagasaki está em quarto, mas pode perder uma peça importante do seu elenco, né? O Fábio Carilli aí, que conta bastante com os brasileiros, e tem conversas bem adiantadas na internet falando que o Clayson vai acabar podendo sair da equipe e se juntando ao futebol brasileiro novamente, né? O ex-jogador do Corinthians, hoje camisa 29 do Vivari Nagasaki. Se sair, é uma perda considerável para o elenco, apesar que o Clayson, ele é um cara que ajuda muito na questão de criação de jogadas, né? Não tanto finalização, mas mais de criação. E sempre vai lembrar que, tirando o Clayson, ainda tem Cristiano, tem Mafaldo, tem outros jogadores brasileiros que fazem parte, Edgar Júnior, né? Marinos, então tem bastante jogadores brasileiros nessa equipe do Fábio Carilli, que até o próprio Fábio Carilli vira e mexe, tem conversas que estão tentando sempre repatriá-lo, e que são perdas que o Vivari Nagasaki não pode ter, já que a equipe demonstra nas redes sociais que tem sim esse sonho, né, de conseguir voltar à primeira divisão o quanto antes novamente na sua história, mas situação nada fácil bem na equipe do Nagasaki é teu amigão, né, Tiagão? Juanma! O Juanma aí tá aí, né? Tá aí 10 gols na temporada, né? Então, realmente, se não me engano, ele é o artilheiro da equipe, né? Então, se encontrou, né? Assim, nada contra, né? O Juanma aí e tal. Não acho, né? Um craque nem nada, mas teve uma passagem relativamente interessante pelo Alves Fukuoka, né? Não sei se o Elias vai lembrar, né? Mas o Roma lá atrás teve uma passagem pelo Hearts, né? Lá da Escócia, tal. Fez um pequeno frisson na temporada que ficou por lá, tal, ali como um dos caras que mais faziam gols. Mas as suas primeiras passagens ali pelo Vivari Nagasaki em 2017, quando ele chega no Japão pela primeira vez, e fica 2 temporadas pelo Nagasaki, foram talvez os anos que mais se especulou que o Juan poderia ir mais além, né? Depois, quando ele foi pro
pro Esquilinho. O Esquilinho anda enterrando todo mundo junto com as suas nozes, acabou enterrando o bom futebol do Ramo, que depois foi rodar aí pelo Mas aquela Fukuoka, vez no voltou agora Mira pro chegou a Nagasaki. fazer uns 13 gols, 15 gols, alguma coisa assim, né? Provavelmente sim, se juntar todas as temporadas, provavelmente que ele fez sim, uns 13, pelo menos uns 16 gols aí. Mas na equipe do Avispinha também, sinceramente, é muito. Era uma equipe também muito inconsistente também, né? Então é meio complicado ali, né? O centroavante ficaria muito isolado ali. Maravilha, Tiagão. Só lembrando que o artilheiro da competição é o nosso português Thiago Alves Montedio e Magata. Na J3, Mr. Thiago em Cruz, nós estamos na rodada de número 14, ainda não fechou o primeiro turno, né? Lembrando que são 19, e temos a seguinte situação: o Teguevarraro empatou com o Imabara em 1-1, o Grula perdeu em casa com o Kataria Toyama por 2-1, Matsumoto 2, Kamatamaré 0, Erime 1, Nara 0, Ganário Tottori 0, Giravans 1, Fanrauri 0, Fukushima 3, Gano Parceiro 1, Kagoshima 2, Chupa Tiagão, Azul Claro 3, Yokohama 1, Osaka 3, Ryukyu 0, Gifu 2, Sagamihara 1. O líder da competição ainda é o nosso querido Kataria Toyama, né, com 27 pontinhos, seguido do Kagoshima em segundo com 25, equipes que estariam na J2 nesse momento. Não temos rebaixamento essa temporada, mas olha só, hein, quem diria, Tiagão, parte de baixo da tabela, só time que já desfrutou aí da J2, né? Ó, o Lanterna é o Giravans com apenas 10 pontinhos. Aí em 19º tem o Sagamihara com 10. 18º Gainari Tottori 15. 17º Fukushima United com 15. E 16º Kamatamaré 16. E o Ryukyu, né, que caiu temporada passada, 7 pontinhos também, né? Coisa não tá fácil. J3 pra galerinha, hein? Pois é, o Gainari Tottori também é outra equipe que também trocou de técnico também, né? Se não me engano, foi até mandado embora na última rodada aí. Se não me engano, até tá sem título, tá até ainda sem treinador o Gainari Tottori, viu? Vai depender de um adjunto aí e tal, pra tampar um buraco por enquanto aí. Eu tava vendo isso no próprio Facebook do Gainari Tottori. Os torcedores até lamentando a saída do técnico, né? Que foi mandado embora aí e tal no dia 18. Sabe o que era meio doido? O treinador do Gainari Tottori, Elias, era aqueles japoneses que eram meio... É japonês, mas também é da Coreia do Norte, né? O Johnson, é o Kim Jong-son, né? Então, ele... E eu até achei estranho que ele nem ficou tantos jogos assim, sabe? Não, perdão, ele ficou bastante jogo. Ele ficou 73 jogos, estava na equipe desde 2021. Ele já tinha uma passagem gigante também por Ryukyu, 98 jogos, 2016, 2019. Depois ele foi pro Kagoshima United, ficou lá de 2019 até 2021. Aí acabou desembarcando ali no meio do mês 5 ali aqui no Gainari Tottori e ficou até... o fim dessa última rodada. Ele que fazia parte da base sub-23, né? O treinador, ele fazia parte da comissão técnica do Cereço Osaka e também trabalhou na equipe sub-23. Então, pelo que eu vi ali pelo termômetro da galera comentando, né? Todo mundo gostava aí do treinador no Gainari Tottori aí, o Sr. Kim, mas acabou sendo mandado embora devido aos resultados, então cabeças rolam até na terceira divisão, viu, Elias? Não tá fácil pra ninguém, né? Mas olha, vou te falar que o Gainari Tottori, essa temporada tá muito ruim, a temporada passada também não tava nada demais assim, mas quem tá sempre rondando as últimas colocações é o Sagamihara, né? Então imagine como deve ser o dia a dia do Sagamihara, porque sai jogador, entra jogador, traz jogador velho, traz jogador jovem e nada resolve, né? E também, por exemplo, se a gente voltar um pouquinho mais para cima ali, tem alguns anos que eu não vejo o Ryukyu jogando muita coisa, Kamatamaré Sanuki também, né? Fukushima United teve uns anos mágicos, mas depois meio também deu uma murchada também. O Morioka também sempre apanhando aí quando ele tenta alguma coisa nas outras ligas. Então, realmente, essa 15ª colocação para baixo, aí são realmente equipes que estão sempre apanhando bastante, e fico muito feliz em ver o nosso Yokohama em 12º, né? A gente ficou anos vendo ele só em último colocado, então as coisas estão progredindo, né? A persistência vem fazendo resultados muito interessantes na equipe do Yokohama,
E outra coisa, Elias, pra gente finalizar, até porque, como você falou, né, a redoma da J3 entra na rodada 14 ainda, né? Então é difícil falar que as coisas estão resolvidas, porque, pra mim, o Matsumoto ainda vai ainda arrancar pontos de muita gente e vai lutar por esse acesso direto aí. Então, o Kagoshima United que se cuide, a Rime que se cuide aí, porque eu acho que o Matsumoto vai acabar ficando com uma vaga. E o Nagano parceiro que começou bem a temporada, né, Lia, já amarga aí 4 pancadas consecutivas e despencou para a 8ª colocação, e é isso. Maravilha, Thiago. Pra fechar o programa, só passar a 12ª rodada aqui da JFL, né? O Mario Yasuo ganhou por 3-1 do Sony Sendai, o Vespa perdeu em casa por Criação Shinjuku por 1-0, o Tiamo Hirakata empatou em 2-2 com o Ryluk Shiga, Musashi no United empatou em 0-0 com o Raimiro Omori, Teitenmie 1, Okinawa 0, Inabae Mitsumi 1, Urayasu 2, esse é o clássico, sopa de letrinhas, meu Deus do céu. E o Suzuka Point Gathers ganhou de 1-0 do Kochi United. A classificação é a seguinte: o Criação Shinjuku ainda é o líder com 22 pontos. Lembrando que o Ryluk Shiga tem 19, mas tem apenas 11 rodadas, né, Chigão? Então, caso ganhe de 3-0, 2-0, pode até passar a equipe do Criação aí tabela. E o nosso querido Okinawinha, né? Okinawa é o lanterna com apenas 8 pontinhos. Muito bom. Então o JFL continuando. O Coach United ele perdeu pro Point Gathers, né? Por 1-0, né? 1-0. Adivinha, eu vou dar uma dica pra você, Elias. Adivinha quem perdeu na Copa do Imperador? O Coach United. Caramba. Obviamente, perdeu. Enfim, né? Ou seja, né? Vamos falar. Se o Coach United venceu o Gamba Osaka e perdeu pro Suzuka Point Gathers, então sugerimos que o Suzuka Point Gathers hoje é maior do que o Gamba Osaka. Então, exato. Mas até o Osaka FC é maior, né? O Gamba Osaka é o terceiro time do Osaka, não adianta. Até o Osaka conseguiu acesso pra J2. Exato. O Gamba Osaka hoje em dia não é nem maior do que Suíta, né? Quem dirá de Osaka. Então realmente a vida não tá fácil. Então as piadinhas serão sempre feitas com a equipe do Gamba Osaka, que realmente tá passando vergonha. Eu até que tinha muito mais coisa pra falar sobre isso, mas vai ficar pro próximo Hinomaru, sobre a situação atual do ex-último colocado Gamba Osaka, que tem muito que aprender, porque realmente tá fazendo uma história muito negativa aí com... bem, tem muita coisa. Fica para um próximo programa. Só para encerrar o programa, o extinto Gamba B da J3 ganharia de seu atual Gamba Osaka. Nossa, é verdade. Aquele Gamba era terrível, amigos. Terríveis. Ainda bem que essas equipes acabaram sumindo. Elias, muito obrigado. Tamo junto. Valeu por esse resumão e até semana que vem. Valeu, Thiagão. Muito obrigado. Valeu, galerinha. Nos vemos semana que vem. Hinomaru, levando o melhor futebol japonês. Com vocês, galera. Valeu. Forte abraço. Tchau, tchau. Sayonara.